Bom, galera, bem-vindos ao segundo dia do nosso curso, nossa capacitação de JavaScript. Boa tarde para vocês, eu sou o Bruno, eu que vou dar aula para vocês hoje. E hoje a gente vai tratar de condicionais e de repetições, que no caso é ifs e loops. Hoje a gente vai falar de laços de repetição, basicamente, e de condicionais, que são os ifs, basicamente. Mas o nosso esquema hoje é apresentar os booleanos, os operadores, os blocos condicionais e os laços de repetições mais comuns dentro do JavaScript. Então a gente vai começar falando dos booleanos. Os booleanos, eles vêm de uma área da matemática, principalmente de um cara que eu não lembro o nome exato dele, mas envolve Boolean, alguma coisa assim. E ele projetou toda uma teoria matemática de coisas baseadas em sim ou não, em verdadeiro ou falso. E os dados booleanos, eles têm exatamente essa característica. Eles representam o verdadeiro ou o falso. Eles só têm esses dois valores. E basicamente isso remete também a como o computador funciona. Porque o computador funciona na base de energia e o único jeito de diferenciar o estado de energia é se ele está alto ou se ele está desligado. Então, por isso que esses valores booleanos, eles são valores binários. Eles são só dois, basicamente. E para que a gente usa isso dentro da computação? Esses valores, eles são usados para reduzir expressões e reduzir a coisa que está acontecendo ao verdadeiro ou ao falso. Eles são usados para controlar o fluxo e tomar decisões dentro do nosso código. Por isso que eles são tão importantes. Por exemplo, uma variável luz ligada está como falsa, então a luz está desligada. E a variável torneira aberta está como true, então a torneira está aberta. É assim que a gente declara booleanos dentro do JavaScript. É simplesmente escrever true ou false. E a gente tem algumas características interessantes, porque a gente tem que reduzir algumas expressões para verdadeiro ou falso. E a gente tem alguns tipos primitivos que a gente tem que pensar quando a gente vai reduzir esses valores para verdadeiro ou falso. Então a gente tem alguns tipos característicos. Por exemplo, valores que reduzem a false é o próprio false, ele é falso. Tem o undefined dentro do JavaScript, que vocês viram na última aula. E o null, que vão reduzir também a false. O zero, o none, que é o not a number. E a string vazia, todos esses reduzem a false. E qualquer coisa que não seja isso vai reduzir a verdadeiro. Ou seja, qualquer valor que não seja um desses aqui vai ser interpretado como verdade dentro do programa. E qualquer outra coisa, quando eu digo qualquer outra coisa, é qualquer número, qualquer string ou qualquer objeto, qualquer coisa mesmo dentro do JavaScript. Então agora a gente tem alguns operadores, que são operadores lógicos e operadores de relação. Operadores lógicos, eles vão analisar, eles são operadores booleanos que a gente estuda na álgebra booleana, que a gente usa também dentro dos nossos programas para interpretar dois ou mais valores. Mas geralmente são operações binárias que a gente está fazendo, são geralmente dois valores que a gente vai interpretar com um operador. Só exceto no caso do not, que ele usa apenas um valor para reduzir. Mas enfim, os operadores lógicos, eles têm algumas características. Por exemplo, o operador AND, que é esse primeiro, ele pega dois valores e ele só vai dar true se os dois forem verdade. Isso é o básico do operador AND. De todas as outras coisas, se um dos operadores for false, se uma das variáveis for false, ele vai dar false também. O OR, ele é o contrário. Ele vai pegar vários valores ou dois valores e se um deles for verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. O OR e o AND são os mais básicos. Tem o NOT também é muito básico. O NOT ele basicamente inverte o significado daquilo. Por exemplo, not true é false, porque é o contrário da verdade. O contrário de verdadeiro é falso.
Mas enfim, esses três operadores constituem o básico da álgebra booleana e do que a gente usa dentro de computação para controlar fluxo de programas. O AND, ele sempre vai dar verdade se todos os valores que estiverem na cadeia forem verdade. E o OR, se um dos valores for true, ele vai dar verdade. Em seguida, a gente tem os operadores de igualdade e desigualdade. E dentro do JavaScript em específico, a gente tem operadores de identidade e de não identidade. Operadores de igualdade, como vocês devem estar imaginando, são operadores que interpretam se duas coisas são iguais. Por exemplo, aqui do lado a gente tem o 5 e 5. Isso aqui vai dar true. Por que isso vai dar true? Porque, como ele está fazendo essa comparação, o JavaScript vai reduzir essa string a um número. Ele vai tentar interpretar isso aqui como um número, que vai resultar em 5. Deve ficar 5 igual a 5? É verdade. E a gente tem as desigualdades também, que funcionam da mesma maneira, só que ao contrário, que dois valores são iguais, então ele vai dar false. Do contrário, ele vai dar true. Mas no JavaScript a gente tem operadores de identidade, que são operadores que são usados, que são basicamente a igualdade só que estrita. Por exemplo, aqui tem o mesmo exemplo de cima, basicamente. É o string 5 e o número 5. Essas duas variáveis, essas duas coisas, estão sendo separadas por um operador de identidade. Essas coisas são idênticas? Não. Por quê? Porque uma é string, outra é número. Basicamente, a igualdade ela vai conseguir comparar valores que forem do mesmo tipo. Então, só se fosse 5 número e 5 número, ele daria verdadeiro. Se for tipos diferentes, ele vai dar falso. E a desigualdade segue o mesmo princípio, só que invertido. A identidade ao contrário. Que no caso aqui 3 é diferente estritamente de 3? Não, porque é 3 e 3. Basicamente, esses são os operadores lógicos que a gente tem dentro das execuções de programa. No caso, os mais básicos. Tem alguns outros mais complexos também para a gente usar, mas a gente não vai ver isso dentro do escopo desse curso. E a gente também tem operadores relacionais, que são o maior, maior igual, menor igual, ou menor só. Que eles são simples de entender também, que a gente vê eles na matemática, que é relação entre um número é maior que o outro, um número é maior ou igual. Então, esses aqui são bem simples. E de novo eu coloquei aqui um exemplo que mostra a string 8 sendo comparada com o número 8 de fato. Isso aqui vai dar true porque eles são iguais, e também porque o 8 string ele vai ser reduzido a um número 8 para ser comparado. Porque sempre que tiver uma comparação desse tipo aqui, o JavaScript vai tentar pegar a string e interpretar ela como um número, para aí conseguir comparar de fato. Porque você não consegue fazer operações matemáticas com strings de fato.